Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta quarta-feira. Hoje é dia 2 de outubro. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi para trazer as principais notícias do dia, especialmente nessas últimas horas que a gente tem aqui levado informações para vocês no nosso portal folhabv.com.br e, claro, com a ajuda dos nossos repórteres, sempre que possível, né? Mas quando não é possível, é porque a nossa redação está trabalhando forte, né? Muita coisa acontecendo nesses últimos dias. Deixa eu aqui fazer um resumo do que a gente vai falar hoje. Por exemplo, um capotamento que está chamando muita atenção aqui em Roraima, em que o motorista perdeu o controle do veículo, derrubou 3 árvores e acabou capotando. Que situação, hein? Já já a gente fala a respeito disso, das últimas informações a respeito do estado da pessoa, né, também. Tem também uma portaria que tradicionalmente é editada na época eleitoral que proíbe bebidas alcoólicas na eleição. E vamos falar também dos detalhes da reportagem que eu produzi a respeito de que os novos procedimentos padrões na penitenciária agrícola de Monte Cristo possibilitaram aí as fugas dos 4 detentos no mês passado. Isso é o que aponta um relatório assinado por 2 policiais penais que estão lá dentro e entendem mais ou menos da realidade dessa situação. E também, minha gente, vamos falar aqui sobre a sugestão da Procuradoria-Geral Eleitoral para que o Tribunal Superior Eleitoral mantenha a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que retirou o União Brasil, ou seja, Nicolete e Catarina Guerra, das eleições para prefeito. Lembrando que a Catarina Guerra está concorrendo com um mandado de segurança concedido aí pelo ministro Nunes Marques. Já já a gente fala melhor a respeito desse assunto. Então, deixa eu agora falar detalhadamente a respeito das notícias de hoje, minha gente. Vamos começar aqui sobre esse capotamento que aconteceu na manhã de hoje, gente. A nossa equipe estava na rua cobrindo uma outra pauta e de repente a gente recebe essa informação de que um capotamento aconteceu lá no bairro Cinturão Verde, especificamente na Avenida São Mateus. Hoje, gente, o motorista perdeu o controle do veículo modelo Astra, né, que é um Chevrolet Astra, derrubou 3 árvores e capotou. E a reportagem lá no local, ela apurou o seguinte, que apurou junto com a polícia militar, né, que o condutor do veículo é um adolescente, identificado aqui pelas iniciais L e S. Pela apuração inicial, ele tem entre 16 e 17 anos e seguia na avenida sentido centro-bairro, quando teria perdido o controle do carro em uma elevação do asfalto, batido nas árvores e capotado. Após o capotamento, houve um princípio de incêndio. O veículo ficou completamente destruído. O capitão do Corpo de Bombeiros, o Ícaro Brasil, informou para a nossa reportagem que o jovem ficou preso às ferragens e foi removido, né? Precisou de ajuda aí para ser removido de dentro do carro pela equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros. Além disso, a corporação precisou controlar o princípio de incêndio. E uma equipe do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, realizou os primeiros socorros e encaminhou o jovem ao Hospital Geral de Roraima. Até o momento não recebemos informações atualizadas a respeito disso. A gente espera que fique tudo bem, né? Mas isso levanta uma discussão a respeito de você dar um veículo a uma pessoa que não é habilitada, né, gente? Pelo amor de Deus, um adolescente não é habilitado, né? Pela nossa lei, no nosso país aqui, a pessoa ela tem que ser maior de idade, né? E tem que estar habilitada para poder dirigir um veículo. Então, esse carinha certamente não se enquadra nessa classificação, pelo menos é o que as informações preliminares apontaram para a nossa reportagem aqui. E fiquem aí o alerta aí, né, para os pais, para os responsáveis. Por favor, né, gente? Parece que a gente tem que insistir no óbvio, né? Bater sempre na mesma tecla. Não
podemos deixar com que adolescente, pessoa inabilitada de modo geral, pegue um carro ou uma moto, porque está colocando a vida dela em risco, né? Independentemente se a pessoa sabe dirigir, porque todo mundo sabe, todo mundo tem essa, às vezes essa fala, eu sei dirigir, não sei o quê, mas eu não sou inabilitado. Gente, a lei do Brasil, ela é feita para ser cumprida. Então, por favor, né, vamos ter atenção em relação a isso e que as autoridades, de um modo geral, as autoridades de trânsito possam tomar atitudes em relação a esses casos, evitar com que essas coisas aconteçam, né? E punam, né, os responsáveis. Certamente isso aí, meu amigo, vai gerar punição aí para quem deu a responsabilidade para um adolescente dirigir um veículo nesse naipe aí. Gente, é o seguinte, a eleição está chegando, domingo que vem tem as eleições municipais em todo o país. E aqui em Roraima, o secretário estadual de Segurança Pública, Elan Wagner Oliveira de Souza, proibiu a venda, a distribuição, o fornecimento e também o consumo de bebidas alcoólicas entre as 11 da noite de sábado e as 5 da tarde de domingo, né? Ou seja, 1 hora após o fechamento das urnas aqui no estado. Essa medida, você conhece ela como lei seca, e ela visa assegurar a plenitude do exercício da democracia pelos cidadãos durante as eleições e considera a previsão legal para prevenir situações de violência e garantir a integridade do pleito. E aí, quem descumprir essa ordem poderá ser preso em flagrante. E o Código Eleitoral diz o seguinte, né, que eventual descumprimento dessa medida pode ensejar aí em pena de 2 meses a 6 meses de prisão, além de multa de 10 a 100 dias multa, né? Que aí o juiz vai determinar aí o valor da multa, né? Também conforme o poder aquisitivo, né? A renda do cidadão. E lembrando também que o crime de desobediência a essa lei, ele pode ter 3 classificações. Por exemplo, desordem que prejudique os trabalhos eleitorais, impedimento ou embaraço do exercício do sufrágio, né, da eleição, e desobediência judicial eleitoral. O secretário também determinou que os órgãos escalados para a fiscalização e a segurança do pleito sejam avisados dessa regra. Isso inclui aí o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, além das polícias civil, militar, federal, rodoviária federal e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito. E vamos ficar atentos, né? E evidentemente que eventuais descumprimentos você pode denunciar. Certamente a Polícia Militar está aberta para você enviar as denúncias, né? 190. Se você porventura flagrar esses descumprimentos, faça a sua parte também como cidadão. Não faça vista grossa, até porque esse tipo de descumprimento ele coloca as pessoas em risco, né? E ainda mais uma eleição em que o mundo, de modo geral, está descambando para a violência, né? Violência política, né? A violência, a guerra, de modo geral. E a gente está vivendo um momento muito difícil no nosso mundo, né? A respeito da violência. E o álcool, nesse momento, ele é muito perigoso, né? As pessoas elas fazem coisas absurdas, de um modo geral, né? E é por isso que esse tipo de atitude, esse tipo de medida existe, para que você seja protegido, que as outras pessoas sejam protegidas. Assim como o seu direito ao voto, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos aí respeitar. Vamos aqui, falando ainda de segurança, hoje eu publiquei uma reportagem no nosso portal folhabv.com.br a respeito de um relatório que foi assinado por 2 policiais penais que trata aí a respeito de uma falha crítica na segurança da penitenciária agrícola de Monte Cristo, quando a gente fala da fuga de 4 presos ocorrida no início de setembro, né? 2 policiais penais fizeram um estudo bem detalhado e que revelou aí que a atualização de procedimentos operacionais
padrões realizadas em 2023 acabou por fragilizar a segurança na maior penitenciária do estado, né? E aí contribuiu, evidentemente, segundo o relatório, para essa fuga. Lembrando também que dos 4 detentos que fugiram no mês passado, 3 já foram recapturados. E o estudo ele se chama assim: Falha Crítica de Segurança na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo e as Deficiências Sistêmicas na Gestão Prisional. É um documento de 51 páginas que conclui aí que o novo procedimento operacional padrão resultou numa clara redução das medidas de segurança na unidade. Nós procuramos a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania para falar a respeito desse assunto. A pasta ela é responsável pelo sistema prisional do Estado e informou o seguinte: repudiou os pontos expostos no relatório e avaliou que a análise ignora as competências oficiais atribuídas a setores devidamente regulamentados e responsáveis pela avaliação das questões de segurança das unidades prisionais, e também esclareceu que os autores do documento não trabalham nesses setores e, portanto, não possuem uma visão completa dos desafios do sistema prisional. Informou também que abriu uma investigação interna para poder apurar o teor do documento. E o que diz o documento, né? Os autores constataram uma série de falhas de segurança no dia da fuga. Primeiramente, eles apontam 10 fatores determinantes para o problema, como a falta de efetivo adequado e de incentivo à decisão conjunta de ações em segurança, a sobrecarga de trabalho dos servidores, a escolha inadequada da ala 12, que é a ala onde teve a fuga, né? Essa escolha como uma ala de segurança máxima, e a escolha do local de vigilância das câmeras de segurança. Segundo eles, caso houvesse a correção de qualquer uma dessas falhas, esse problema teria sido evitado, né, essa fuga planejada pelos internos, né? Então eles tiveram tempo aí para poder planejar essa fuga. Na segunda camada de segurança analisada pelos policiais penais que fizeram esse relatório, eles constataram o seguinte: que os 4 detentos fugiram devido a fatores como baixa iluminação na PANC, desenho inadequado dos postos de serviço noturno, a desativação de uma guarita e o modelo de vigília inadequado, além da ausência de câmeras de segurança. Os policiais também apontam que a fuga só foi detectada apenas 24 horas depois, devido à cultura de exigências impraticáveis, devido à gestão desconectada da realidade operacional e devido também à vista grossa do gestor quanto à adaptação de procedimentos. O documento enfatiza que no dia a PANC tinha 38 policiais plantonistas para vigiar 1.632 detentos, o que representa um percentual de um agente para cada 42, quase 43 internos, enquanto o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomenda um agente para cada 5 detentos. E, segundo o relatório, a gestão dos recursos humanos em uma unidade de alta complexidade como essa deveria ser planejada de forma a garantir a segurança e o controle necessários. Mas o que se observa, segundo eles, é uma lacuna entre o número de servidores e a alocação efetiva de pessoal. O relatório também destaca que decisões e omissões que agravaram a resposta aos eventos, como a centralização do monitoramento de câmeras e a ausência de um plano de defesa, na verdade, essas decisões e omissões agravaram essa situação, né? Então, é uma situação preocupante, né? Embora a Sejuc, ela, de certa forma, tente desqualificar em relação à qualidade dos policiais penais que fizeram esse relatório, é uma situação que a gente espera que alguma coisa seja feita, né? Se porventura existe alguma falha de segurança, por favor que seja corrigida, até porque não somente a vida dos servidores, dos policiais penais, né, das pessoas que trabalham lá na PANC, de modo geral, estão em risco, mas também toda a nossa sociedade está em risco, né? Que toda essa falha de segurança seja apurada e que tudo isso, todos os procedimentos sejam devidamente
tomados para evitar qualquer situação, né? E vamos esperar com que tudo dê certo. Gente, é o seguinte, vamos mudar um pouco aqui de assunto, vamos falar um pouco de política, porque hoje pela manhã eu também escrevi uma reportagem sobre um parecer do vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, né, em relação à situação jurídica do União Brasil nas eleições municipais de 2024 aqui em Boa Vista, né? Você deve lembrar que o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, no mês passado, determinou a retirada do União Brasil das eleições para prefeito, né? Evidentemente, tirando aí do páreo Catarina Guerra, deputado estadual, e Nicolete, deputado federal. E lembrando também que a Catarina Guerra, rapidamente ela conseguiu um mandado de segurança no Tribunal Superior Eleitoral por meio do ministro Nunes Marques, que permite com que ela seja a candidata, né, que ela tenha a candidatura restabelecida, continue fazendo campanha e até o julgamento dessa situação, desses recursos, né. E o vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, ele publicou um parecer que sugere que o Tribunal Superior Eleitoral negue os recursos tanto dela quanto dele, né. E lembrando também, gente, que a data para a corte julgar o processo, né, o TSE julgar esse processo, ainda está indefinida, pelo menos a informação atualizada que a gente tem até agora. No parecer, o vice-procurador-geral eleitoral reconheceu a legalidade do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que o impede de concorrer, que impede o União Brasil de concorrer ao pleito em caso de anulação de convenção partidária por desrespeito à ordem da Comissão Executiva Nacional da sigla. No mesmo documento, o vice-procurador sugere o indeferimento dos recursos apresentados pela União Brasil, pela coligação Uma Nova Boa Vista, Boa para Todos, encabeçada por Catarina, e apresentado também pelo Progressistas, partido do governador Antônio Danário e do senador Dr. Irã, que apoiam a Catarina nessa eleição. Logo após a decisão regional, vale relembrar aqui que a Catarina e o Nicolete recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral por meio de mandados de segurança. Como eu falei, o da deputada estadual foi aceito, né? E o deputado, por sua vez, permaneceu inapto na eleição para prefeito. E aí uma informação que é muito interessante, né? Hoje, o Tribunal Regional Eleitoral começou a lacrar as urnas em Boa Vista. E aí, como é que fica, Lucas? Você me pergunta, né? São 1.355 urnas titulares, né? São, no total, 1.661 urnas eletrônicas em Boa Vista, sendo 1.355 titulares e 306 para o caso de ter algum defeito, né? Então, aí na reserva. E aí você me pergunta também qual é o número e qual é o nome que está indo para a urna. Como eu falei, a Catarina Guerra está com mandado de segurança a seu favor e o número dela e o nome dela estão indo para a urna, né? Para todos esses milhares de equipamentos aí. Agora é o seguinte, caso o TSE decida por manter a decisão regional ou pela candidatura de Nicolete, o TRE vai ter que se reorganizar para poder cumprir essa decisão. Imagine reabrir essas urnas todas, fazer o trabalho tudo de novo, faltando aí menos de 4 dias, porque o dia já praticamente acabou, né? Menos de 4 dias para as eleições municipais e o TRE também esperando uma definição, uma redundância aqui, né? Uma definição definitiva, né? Uma decisão definitiva a respeito desse caso, né? E, pelo que eu vi até agora, o site do Tribunal Superior Eleitoral não consta ainda nenhuma data de julgamento desse caso para essa semana, né? Enquanto isso, a deputada Catarina Guerra é a candidata a prefeita pela União Brasil e o Nicolete está inapto, né? Uma liminar segura ela e aí o TRE vai ter que se reorganizar. Se porventura manter a decisão do TRE, né? O TSE manter a decisão do TRE e vai ter que reabrir as urnas. Lembrando também que eventuais decisões relacionadas aos registros de candidatura são refletidas
imediatamente no sistema de candidaturas da Justiça Eleitoral, usado aí para elaborar todos os tipos de pedido previstos nas normas eleitorais para as eleições. Realmente, meus amigos, acho que tem muita coisa aí para rolar nessa semana final e decisiva das eleições municipais. Olha, gente, enquanto a gente está gravando aqui, a Dina Vieira acabou de chegar aqui no nosso podcast Papo de Redação, né? Nossa editora-chefe, ela tem informação nova a respeito de eleição municipal, né? Muita coisa acontecendo, né? A gente está aqui gravando o podcast e, de repente, você tem a informação de que um vereador acabou sendo abordado pela Polícia Federal, né, Dina? Isso, né? Como teve início essa abordagem aí na manhã de hoje, né? Foi o vereador Vavá, do Tianguá, né? Ele foi abordado aí pela Polícia Federal. Ele estava transitando na rua, né, no momento dessa abordagem. Nós recebemos a informação, né, de que seria um mandado de busca e apreensão, né, na casa do vereador. No entanto, né, nós entramos em contato com ele agora mesmo, agora há pouco, e ele informou que não teve mandado de busca e apreensão, que foi só mesmo para averiguação, esclareceu e foi liberado. Então, né, tem vídeo do momento dessa abordagem, né, e a informação que a gente teve é que tinha, sim, um mandado de busca e apreensão aí para o comitê, para a residência do vereador, que é candidato aí à reeleição. Pelo menos até o momento a gente não tem informação sobre apreensão alguma, né? Não teve nenhuma Nada. apreensão, né, mas os mandados aí teriam sido expedidos, sim. Tá certo, Dina. Obrigado demais pela participação aqui. Sempre atentos aí nessas eleições. Muita coisa acontecendo aí ao mesmo tempo. Muita coisa acontecendo, Para né, pouco gente? jornalista. Né, tem a Todas nossa as vezes. piada interna, que é muita desgraça, pouco jornalista. Aí tá desse jeito, até domingo muita coisa pode acontecer. Valeu, Dina. Gente, eu sou o Lucas Luquezzi, agradecer demais a sua companhia aqui no nosso podcast Papo de Redação, fazendo essas reflexões, fazendo um pouco desses comentários com os trabalhos técnicos. Hoje, com ele de volta, Fabiano Lopes, a nossa equipe, também Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. E aproveito para convidar vocês a seguir as nossas redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E a minha rede social pessoal, @LucasLuquezzi, LuCKEZE. Muito obrigado, minha gente. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 6 da tarde, aqui no Grupo Folha.